Bom, turma, vamos à correção dos exercícios que foi proposto. Então aqui eu tenho um ângulo de 45 e referente ao ângulo de 45 eu tenho um lado que é o 4 e esse lado é o lado oposto, ou seja, o cateto oposto. E eu estou procurando x e y. O x representa a hipotenusa e o y representa o cateto adjacente. Então, por exemplo, se eu for usar o ângulo de 45 e o lado conhecido para achar o y, eu vou ter cateto oposto e cateto adjacente. Nesse caso, eu vou ter que usar a tangente. Se eu for usar um ângulo de 45 para achar o x, que é a hipotenusa, em relação ao cateto oposto, eu vou ter que usar o seno. Então, vou começar calculando o x. Para calcular o x, eu vou utilizar a linha trigonométrica seno. Seno de 45, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é x. Identifiquei a linha trigonométrica, agora para resolver eu vou substituir. E aí você não vai consultar mais na tabela. Nessa altura do campeonato, espero que você já tenha gravado essa linha trigonométrica. Que o seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Isso aqui é igual a x. Ok? Então, feito isso, a gente vai efetuar a multiplicação cruzada. Raiz de 2 vezes x igual a 2 vezes 4. A gente multiplica cruzado. Então, vai dar raiz de 2x é igual a 2 vezes 8. 2 vezes 4, 8. Está aqui multiplicando, vem dividindo. Então, x é igual a 8. Ó, raiz de 2 está multiplicando, x vem para cá dividindo. Dividido por raiz de 2. 8 sobre raiz de 2. Como não pode ficar raiz embaixo, a gente precisa racionalizar. Multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor da raiz. Então, x vai ser igual a 8 raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Ainda dá para dividir 8 por 2, que vai dar quanto? 4. Então, meu x é 4 raiz de 2. Esse é o valor do meu x. O do y não preciso fazer, porque os ângulos são 40. Se o ângulo aqui é 45, o outro ângulo lá é 45. Se os dois ângulos são iguais, logo os dois lados são iguais. Então, posso dizer que y é igual a 4. Mas, para você visualizar, se você não conseguiu entender isso, a gente pode fazer sem problema. A gente vai ver que vai dar exatamente isso. Vamos calcular o y. Vamos provar que ele vai ficar igual nessa linha trigonométrica. Então, o y, eu tenho um ângulo oposto e estou procurando o cateto adjacente. Tem um lado oposto, que é o cateto oposto, e estou procurando o cateto adjacente. Então, a linha trigonométrica que envolve cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Então, teria tangente de 45 igual cateto oposto, 4, sobre o cateto adjacente, y. Tangente de 45 é 1 igual a 4 sobre y. A gente pode escrever aqui 1 sobre 1 para multiplicar cruzado. Qualquer coisa vezes 1 é ela mesma. Então, 1 vezes y é y. E 4 vezes 1 é 4. Então, quando o ângulo for de 45 e você estiver procurando o lado, vai ser fácil de fazer. Por quê? Porque os lados vão ser iguais. Vamos para a letra B. Na letra B, agora eu tenho o ângulo, estou procurando o cateto oposto e o cateto adjacente, o que eu tenho conhecido é a hipotenusa. Então, novamente, eu vou dar preferência em procurar o valor de x primeiro. Para encontrar o valor de x, eu tenho hipotenusa e o cateto adjacente. O x é o cateto adjacente ao ângulo. Então, qual a linha trigonométrica envolve cateto adjacente e hipotenusa? É o cosseno. Então, vou ter que usar o cosseno de 60 para calcular. Cosseno de 60 é quem? Cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é 12. Cosseno de 60, tem que consultar a tabela, né? Mas você já gravou. Nessa altura do campeonato você já tem que ter gravado isso. O cosseno de 60 é o seno de 30, que é meio. Então, 1 sobre 2. X sobre 12. Agora é só efetuar a multiplicação cruzada da proporção. 2 vezes x igual a 12 vezes 1. A gente multiplica cruzado. 2x, 12 vezes 1,
é 12. 12 vezes 1, 12. Está aqui multiplicando, vem para cá dividindo. X é igual a 12 dividido por 2. X é igual a 6. Agora vamos utilizar para achar o valor de y. Achamos o valor de x. Agora vamos saber qual linha trigonométrica que a gente vai ter que aplicar para achar o valor de y. Então, para a gente achar o valor aqui do y, a gente vai usar qual linha trigonométrica? Observa que o y é o cateto oposto ao ângulo de 60. E temos a hipotenusa conhecida. Então, qual é a linha trigonométrica que envolve cateto oposto e hipotenusa? É o seno. Então, a gente vai usar o seno de 60. E vamos usar a definição. O que é o seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de 60. Quem é o seno de 60? É o cosseno de 30. Então, a raiz de 3 sobre 2. Y sobre 12. A gente vai multiplicar cruzado. 2 vezes y, 2y. Raiz de 3 vezes 12 vai dar 12 raiz de 3. O 2 está aqui multiplicando, eu vou jogar para cá dividindo. Então, y é igual a 12 raiz de 3 dividido por 2. Y é igual a 12 dividido por 2, 6. Então, y é 6 raiz de 3. Ok? Próxima e última questão. Bem fácil. Agora o nosso ângulo é de 30 graus. E eu estou procurando cateto oposto e a hipotenusa. E só tenho desse triângulo o cateto adjacente em relação ao ângulo de 30 graus. Então, qual linha trigonométrica que eu vou usar? Primeiro, para calcular o x. O x é o cateto oposto e eu tenho o cateto adjacente. Então, eu tenho que usar tangente. Tangente de 30, e vou usar a definição. É igual cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente de 30. Tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3, igual a x sobre 3. Vou multiplicar cruzado, vai ficar 3x igual a 3 vezes raiz de 3, é 3 raiz de 3. O 3 está aqui multiplicando, jogo para cá dividindo. X é igual a 3 raiz de 3 sobre 3. X é igual a 3 dividido por 3 dá 1. Então isso aqui vai ficar apenas como raiz de 3. Bom, agora vamos calcular o valor de y. O y nesse caso, ele é a hipotenusa. Então eu tenho hipotenusa e conhecida eu tenho o quê? O cateto adjacente. Qual a linha trigonométrica que envolve cateto adjacente e hipotenusa? Cosseno. Então vou ter que usar o cosseno de 30. Cosseno de 30. E vou aplicar a definição. O que é o cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é o valor que eu quero encontrar. Já sei que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a 3 sobre y. Vou multiplicar cruzado, vai dar raiz de 3y igual a 2 vezes 3, 6. A raiz de 3 está multiplicando, jogo para cá dividindo. Então, y é igual a 6 sobre raiz de 3. A gente precisa racionalizar, não pode ficar raiz embaixo. Então, raiz de 3, raiz de 3. Que a gente vai ter y igual a raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Então, vai ter 6 raiz de 3 sobre 3. Y é igual, dá para dividir 6 por 3. 6 dividido por 3 dá 2. Então vai dar 2 raiz de 3. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula a gente agora vai fazer exercícios de aplicação. Pegando o problema e decodificando ele para a figura e a aplicação necessária que a gente precisa fazer para resolver a questão, que será o cálculo das distâncias inacessíveis, que são problemas muito práticos, né, que a gente pode utilizar para fazer esse cálculo trigonométrico.